O humanismo é a filosofia moral que coloca os humanos como principais no centro do mundo. Dá grande importância à dignidade, à racionalidade, às aspirações e a capacidades humanas. Ele faz contraposição ao apelo sobrenatural ou uma autoridade superior. Está diretamente ligado ao antropocentrismo. É uma filosofia naturalista que rejeita todo o supernaturalismo e repousa basicamente sobre a razão e a ciência, sobre a democracia e a compaixão humana. Colonialismo. Colonialismo é a política de exercer o controle ou autoridade sobre um território ocupado e administrado por um grupo de indivíduos com poder militar, ou por representantes do governo de um país ao qual esse território não pertencia, geralmente contra a vontade de seus habitantes. É a exploração desenfreada dos recursos dos territórios ocupados, incluindo a população. O colonialismo russo é essencial para entendermos o colonialismo na Ucrânia. O colonialismo russo foi um processo de descoberta e conquista de novos territórios pela Rússia. Estendeu sobre regiões que compõem a moderna Polônia, Ucrânia e Finlândia, por exemplo. A capital russa ainda na prática domina os territórios e pode ter sido que mantenha uma relação de neocolonial com eles. Os países colonizados ficaram russificados. Agora, a crise na Crimeia, que é o colonialismo na Ucrânia. A crise na Crimeia consiste no interesse russo na Ucrânia, que é uma área estratégica no Mar Negro. O presidente ucraniano, Viktor, desistiu de assinar um acordo de livre comércio com o EU. Os manifestantes queriam que o presidente assinasse esse acordo, então começaram uma greve e manifestação. Yanukovych, que é o presidente, foi retirado pelo parlamento ucraniano. O parlamento russo enviou tropas à Crimeia, mas a OTAN, em uma reunião de última hora, pediu a retirada das tropas, que foi negada pela Rússia. Estados Unidos entrou e ajudou financeiramente a Ucrânia e quebrou acordos com a Rússia, visando seu interesse na Crimeia. A Rússia, por fim, acabou anexando a Crimeia. Um fato sobre a Crimeia é que a maior parte dela fala russo, pois ela pertencia à Rússia e foi dado de presente pela Rússia à Ucrânia. Ucrânia pode vir romper de uma vez relações diplomáticas com a Rússia. O projeto de lei sobre reintegração de Donbass pode contar com uma cláusula sobre a ruptura das relações diplomáticas com Moscou. Depois disso, manter relações diplomáticas será um crime por parte do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia. O humanismo repudia a intervenção estratégica na Ucrânia. O Partido Humanista Internacional repudia a ingerência de países alheios atuarem em territórios considerados estratégicos para planos militares ou por seus recursos naturais, ou por qualquer outro motivo. O intervencionismo na Ucrânia é um exemplo disso. O PHI, Partido Humanista Internacional, enfatiza a necessidade urgente de diálogo, respeito ao árbitro popular tanto para a eleição de governos vindos de uma democracia formal, como para toda outra medida que proponha livremente ao povo uma democracia real, e respeito absoluto aos direitos das minorias políticas, religiosas e étnicas. Implementaram desde sempre e mantêm a humanidade em um nível de violência absurdo. Humanistas não aceitam ser enquadrados como um destes grupos opostos, porém, com iguais pretensões hegemônicas dentro de um sistema anti-humano. Buscam despertar a consciência da não-violência ativa, refletir e convocar organizações e pessoas para essa reflexão sobre os processos e a reunirem suas contribuições para abrir caminho até a nação humana universal. A República Árabe Síria, conhecida como Síria, é um país localizado na Ásia Ocidental. O território sírio faz fronteira com o Líbano e o Mar Mediterrâneo a oeste. É um país com diversos grupos étnicos e religiosos. O país é membro das Nações Unidas e do Movimento Não Alinhado, mas está atualmente suspenso da Liga Árabe e da Organização para a Cooperação Islâmica e autossuspenso da União para o Mediterrâneo. O período pós-independência foi tumultuado e vários golpes militares e tentativas de golpe abalaram a nação árabe no período entre 1949 e 1971. Entre 1958 e 1961, a Síria entrou em uma breve união com o Egito, que foi encerrada depois do golpe de Estado de 1961. As revoluções que varreram o mundo árabe nestes últimos 2 anos revelaram a extraordinária fragilidade dos principais países árabes. Com exceção de nações históricas como Egito e Marrocos, a maioria das outras é formada por criações artificiais,
produtos do colonialismo europeu que juntou tribos e etnias diferentes em estados unitários que só conseguiram manter-se por meio de um governo autoritário e um inimigo em comum: o sionismo e seus patrocinadores ocidentais. A Síria demonstra que uma luta contra um ditador pode se transformar em breve numa luta sectária para a sobrevivência ou predomínio. Independentemente da legitimidade hoje reconhecida em todo o mundo da Coligação Nacional das Forças Revolucionárias Sírias e a oposição, um colapso desordenado do regime poderá levar a uma divisão do país em enclaves étnicos autônomos. Os curdos, sob o jugo dos árabes, turcos e iranianos, viram na eliminação do regime de Saddam Hussein no Iraque e agora assistem ao desmembramento de outras autocracias árabes. A Palestina é uma área localizada entre o Mediterrâneo, na porção oeste, o Rio Jordão e o Mar Morto no leste, fazendo fronteira no norte com o Líbano. É um estado de jure que reivindica soberania sobre os territórios da Cisjordânia e da faixa de Gaza e que designa Jerusalém Oriental como sua capital. O povo palestino se encontra atualmente disseminado em países árabes ou em territórios reservados aos refugiados. A Palestina se envolveu em diversos conflitos, um deles sendo entre Israel. O conflito entre israelenses e palestinos tem motivos religiosos, políticos, territoriais, históricos e naturais. Sobretudo, todos esses motivos se envolvem os palestinos. Jerusalém representa a Terra Santa Árabe, onde Maomé teria ascendido aos céus. Mas, para os israelenses, Jerusalém é o local onde foi edificado e onde se edificará novamente o templo. Essa diferença gera conflitos pelo controle de Jerusalém e ainda há conflitos pelos territórios da Cisjordânia e faixa de Gaza. Esses territórios foram ocupados por palestinos durante o Império Romano. Hoje, esses territórios estão sob o controle israelense. Esse controle é mantido por assentamentos israelenses fortificados. Os palestinos, tal território, os pertence baseados no contexto histórico de serem herdeiros do lendário Abraão. Baseados nessa mesma justificativa, israelenses contestam esse território. Essa disputa entre ambos também se deve aos recursos naturais presentes na região, como água, petróleo e outros. Outro fator contribuinte é a influência ocidental no conflito. Com forte apoio americano, Israel garante sua superioridade no conflito e sobre os demais países no Oriente Médio. A parceria americana e israelense torna o conflito desigual. O lado israelense é dotado de fortes armamentos e o lado palestino é enfraquecido e despreparado.